Oi, 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 gente! Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo nesse canal sobre arquétipos, né? E como eu disse para vocês, eu trago a minha experiência, tá? Eu não conto aqui luz e sombra. Eu não vou contar aqui as características, porque isso acredito que todos, né, que estão nesse canal aqui, que conhecem arquétipos, quando, né, pensa no arquétipo, imagina entrar em ressonância com o arquétipo, já vai procurar por isso e, né, por essas informações. E eu acho interessante, porque para você entrar em ressonância com o arquétipo, a forma mais fácil para mim, tá? No meu ponto de vista e a forma que eu aplico na minha vida é quando você começa a buscar informações sobre ele. Você começa a buscar informações ali, você já está entrando em ressonância, o seu campo já começa a ressonar com a energia e fica mais fácil, né, para você é, ativar, eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar, ativar realmente a energia de um arquétipo no seu campo, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a águia, tá? A minha experiência, como está sendo a minha experiência com este arquétipo no momento, tá? Bom, gente, contei já aqui nesse canal, já falei no outro também, né, que eu estava trabalhando CLT, certo? Pois bem, guarda essa informação que ela vai ser muito importante lá na frente, tá? Aliás, ela vai ser muito importante em todo o vídeo. Tudo que nós vamos falar aqui em relação a esse arquétipo envolve o CLT, tá? Pensa bem. Eu sou empreendedora, tá? Eu tenho já isso impresso na minha personalidade, o empreendedorismo, tá? Então, eu resolvi há poucos dias, há pouco mais de 2 meses, 3, sei lá, que eu ia trabalhar, arrumar um emprego. Por quê? Porque eu queria, tá? Eu queria a segurança de um salário. Acho que falei isso no meu outro canal. Naquele momento, pareceu ser ali o melhor caminho, é claro. E eu me joguei, me lancei. E é lógico, todas as vezes que você decide algo, se você realmente está decidido na sua mente, o universo ele vai trabalhar para quê? Para colocar no seu caminho situações que vão fazer com que você comece a viver aquilo. Que você comece a caminhar por aquele caminho que você escolheu, que você decidiu. Comigo não foi diferente. Quando eu decidi, eu vou arrumar um emprego porque eu quero a segurança de um salário para mim poder, porque isso vai me dar tempo, vai me dar mais tempo para mim fazer as coisas até as minhas coisas darem certo. Olha pra você ver a mentalidade que eu estava com ela, tá? E foi o que eu fiz. Arrumei esse emprego, ainda estou lá, né? Estou esperando o meu contrato de experiência vencer. Venceu, eu já vou dar tchau. Porque a minha visão mudou. A forma como eu enxergo a vida mudou e não está mais ressoando com aquele lugar. É tanto que quando eu saio da minha casa para trabalhar, a minha cabeça já fica assim, cara, eu vou ficar naquele lugar, eu vou passar 8 horas naquele lugar. A quantidade de coisa que eu poderia estar fazendo, a quantidade de ideias que eu tenho para pôr em prática, eu vou estar perdendo todo esse tempo naquele lugar. Eu não vejo mais como se eu estivesse ganhando. E o ser humano, nós seres humanos, nós precisamos sentir que estamos ganhando. Então o CLT ele é válido para quem consegue sentir que está ganhando. Eu tô lá, eu ganho meu salário e isso, para mim não. Eu saio com aquela mentalidade de que, poxa vida,
esse tempo que eu estou empregando lá ali naquele local, eu poderia estar fazendo 1 milhão de outras coisas. Que perda de tempo um dia conversando com uma outra funcionária da empresa, eu falei para ela, eu com tanta coisa para fazer, eu com tantas ideias maravilhosas para pôr em prática, eu tô aqui sentada nesse caixa perdendo meu tempo. Entende? Aí aquilo ali deu um estalo na minha mente e eu já estava com esse arquétipo, sabe? Eu já tinha colocado esse arquétipo. Ali deu um estalo na minha mente, eu falei, cara, olha esse pensamento, e eu acabei falando, mas saiu tão naturalmente, e eu comecei a pensar naquilo que eu tinha falado. Falei, cara, que incrível, eu comecei a dar, sabe, eu fui navegando nessa ideia de tanta coisa, tantas ideias, tanta habilidade que eu tenho, que eu poderia estar aplicando essas habilidades em algo meu, em um negócio meu. Eu estou aqui com todo esse potencial, com toda essa habilidade travada, porque aqui eu faço o que me mandam, eu não sou paga aqui para pensar, para trazer ideias, aqui eu sou paga para fazer aquilo que já está estabelecido. É isso e ponto. É como se eu me sentir como se eu fosse um robô programado. Ali eu programava tudo, estava tudo programado e eu só tinha que executar o passo a passo. Eu falei, cara, não. Gente, e preste atenção, ouça o que eu vou dizer, tá? Preste atenção nisso. Quem aqui fez ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, ouviu ele alertar várias vezes. Se você trabalha de carteira assinada, se você tem um emprego, se você sente segurança naquele emprego, a águia não é para você. A águia é para empreendedores, tá? A águia não é para CLT, é para empreendedores. Preste bastante atenção nisso, tá? E eu com esse arquétipo, tá? Funcionando como uma maravilha, em ressonância total com o arquétipo, aí você começa a perceber que as pessoas que estão acima de você, elas começam a pegar uma certa birra de você, sabe? Elas começam a te olhar de uma forma diferente. Aí eu entendi tudo, falei, ok, é puramente o subconsciente dessas pessoas sentindo ameaçadas com a minha pessoa. Eu entendo isso e sou grata ao arquétipo por isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu entendo isso, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Eu não sonho em crescer dentro dessa empresa. Nunca foi esse o meu propósito. O meu sonho é empreender. É fazer aquilo que eu sei fazer, é colocar no mundo as minhas habilidades. E não executar tarefas dentro da empresa de outra pessoa. Então, ali você começa a perceber as pessoas, quando você chega, quando você abre a boca e fala alguma coisa, elas, não sei, umas encolhem, outras saem fora, sabe? A sua energia começa a não ser mais compatível com aqueles colegas de trabalho, as pessoas que estão acima de você já vai começar, de certa forma, a mente, o subconsciente dessa pessoa vai se sentir ameaçado, vai sentir a sua energia, vai entender a sua energia, o ego dela já vai começar a mostrar que, olha, ali tem um potencial que pode tirar você de onde você está, mas não é isso que eu quero. Então preste atenção, tá? A águia não é para CLT. O arquétipo da águia, a força arquetípica, essa força arquetípica é para empreendedores. Por quê? A sua mente, ela vai ser bombardeada o tempo todo com ideias.
E essas ideias você tem que executar. Você precisa executar. Você não consegue simplesmente ignorar essas ideias. Entende? Então você tem que colocar essas ideias em prática, você precisa executar essas ideias. E para você executar essas ideias, você vai precisar de tempo, que é uma das coisas que eu aprendi com essa energia. Não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. Entende? E outra, ela não te mostra só uma possibilidade de empreender. Ela começa a te mostrar várias oportunidades, coisas que você fala, cara, como que eu não vi isso antes? Sempre esteve aqui, mas eu não vi. Gente, eu tenho duas impressoras. Uma para impressão, né, que a gente para impressão em canecas, né, canecas de porcelana. Nós fazemos as canecas hoje eu posso falar, eu faço as canecas personalizadas para as pessoas, sabe? Eu tenho essa impressora, eu tenho outra impressora que imprime fotos, que imprime xerox, que faz. As pessoas saíam daqui e um dia meu vizinho falou comigo, falou assim: "Nossa, você tem que ver o tanto que eu andei só para imprimir um papel que eu estava precisando dele." Aí na hora deu aquele estalo, eu falei, cara, eu tenho uma impressora na minha casa que tá parada, praticamente parada. Tá na hora de eu colocar isso em ação. E assim, você pensou naquilo, você já vai planejar, já vai ali trabalhar, estruturar, criar planos para você executar essa tarefa. E dentro do CLT, tu não vai ter tempo. Lembra quando... Eu não sei se vocês já ouviram, porque eu assisto muito vídeo sobre finanças, sobre dinheiro, sobre empreendedorismo. Já fiz curso na área do empreendedorismo. E uma máxima que a gente sempre ouve é o seguinte: se você está ocupado demais, trabalhando demais, se você está trabalhando, se você está empregado, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Você não tem tempo para fazer dinheiro. E isso fez total sentido para mim. Eu entendi essa máxima. Porque eu pensava assim, ué, mas se eu estou trabalhando, eu estou ganhando dinheiro. Não. Se você está trabalhando demais, você não tem tempo para ganhar dinheiro. E quando você arruma você vende o seu tempo, se você vende o seu tempo, por exemplo, 8 horas por dia, 8 horas do meu dia, todos os dias, eu tenho que entregar essas 8 horas para outra pessoa. Para quê? Para executar algo que não tem desafio nenhum, eu não preciso pensar, eu não preciso levar ideias, nada disso. Já está lá, já tá pronto. É só você executar. Eu tô ali 8 horas do meu dia tem 24 horas. Eu dou 8 horas, eu fico 8 horas desse dia nesse lugar. Ali eu trabalho pra caramba. Eu passo por situações constrangedoras. Eu faço coisas lá de forma gratuita que eu não tinha coragem de fazer para mim. Falei, cara, mas eu tô fazendo para outra pessoa aquilo que eu não tinha coragem de fazer para mim. É o quê? É oferecer os produtos, sabe? É oferecer os produtos, oferecer para a pessoa uma coisa ou outra, sabe? Eu falei, cara, eu tô fazendo tudo que eu tenho vergonha de fazer para mim, eu tô fazendo para outra pessoa. E detalhe,
Eu tô passando, a gente passa cada humilhação sentado no caixa, operando um caixa de supermercado, gente, que só a operadora de caixa, se tiver alguma aí, vai poder confirmar o que eu tô falando, pode entender o que eu tô falando aqui. Falei, mano, eu tô sendo tratada como uma ninguém, eu tô aqui sendo tratada como uma. Eu não sei nem o que eu vou falar, porque eu comecei a enxergar a situação por outros olhos. Ah, peraí, dá licença. Ao invés de eu oferecer o serviço de outra pessoa, oferecer os produtos de outra pessoa, eu vou oferecer os meus. Eu vou usar essa mesma coragem que esse saláriozinho me oferece e vou usar isso para oferecer os meus produtos. Porque eu sou uma taróloga eu vou falar rasgado, eu sou uma taróloga muito boa. Eu sou uma oraculista das boas. Das boas. Por que eu estou com vergonha de oferecer o meu trabalho ou os meus talentos, mostrar para o mundo, trazer para o mundo aquilo que eu sou incrível fazendo? Que eu executo, as tarefas que eu executo com categoria. Por que eu estou aqui passando por isso tudo, por um salário, quando eu poderia estar ganhando muito mais, oferecendo os meus produtos? E detalhe, na minha casa, sem precisar deixar os meus filhos em casa, sem precisar deixar a minha casa, trabalhar da minha casa para vir para cá todos os dias para passar por isso, sabe? Aí eu comecei a avaliar e olhar aquela situação no meu ponto de vista totalmente diferente. Então, assim, esse arquétipo, se você é um empreendedor, é uma pessoa que já tem, sabe, essa habilidade de empreender, você tem uma habilidade que você quer colocar no mundo, você quer empreender essa habilidade no mundo, esse arquétipo é para você. Só que entenda uma coisa, ele vai mudar totalmente a sua visão. Esse arquétipo vai mudar totalmente a forma como você enxerga negócios. E se você pensa desse tamaninho, esteja preparado, porque ele vai expandir a sua visão. Tudo bem, você pode começar aqui, e você começa aqui, mas ele vai expandir isso. De repente, você já vai estar pensando em 1001 formas de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. Você vai estar pensando em 1001 formas de colocar os seus talentos, ajudar pessoas com aquilo que você sabe. Então, assim, gente, se você trabalha CLT, você está feliz com o seu trabalho, sabe? O mesmo que você diga que não está feliz, mas se você não quer empreender, não tem essa veia empreendedora, esse arquétipo não é para você. Talvez o arquétipo do cavalo seja para você, tá? Porque o cavalo, ele executa tarefas, tá? O cavalo é o arquétipo do gerente, né? É o arquétipo do gerente. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Uma das coisas que esse arquétipo me mostrou também foi isso. Nem todo mundo está aqui para ser empreendedor. Não, porque imagina se todo mundo for águia. Quem vai gerenciar tantos negócios? Né? Quem vai trabalhar a mão de obra? Como que fica? O negócio é você entender. Conheça-te a ti mesmo. Antes de você entrar em ressonância com o arquétipo, você precisa conhecer a si mesmo. Porque conhecendo a si mesmo, você vai conseguir... você vai entrar em ressonância com o arquétipo, você vai conseguir dançar com a energia de forma harmônica.
sabe? Porque imagina eu lá com esse arquétipo, a confusão que seria, tá? Eu acomodado ali e a luz desse arquétipo entrando, ideia chegando, e a coisa chegando, eu ia enlouquecer. Porque eu já estava numa situação antes de tomar a decisão de que pronto, não vai dar pra mim, eu não posso. Aqui não é pra mim. Eu vou cuidar das minhas coisas. Eu já estava no ponto que eu estava lá fazendo tudo que eu tinha que fazer de forma automática e a minha cabeça assim, ó, bombardeando de ideias o tempo todo, ideias e mais ideias e mais ideias. Aí eu chegava em casa extremamente cansada, sobrecarregada, não aguentava executar essas ideias e eu me sentia um lixo. Eu me sentia inútil quando eu não conseguia executar essas ideias. Se você está trabalhando muito, você não tem tempo para fazer dinheiro. Entende? É sobre isso. E com a águia não tem esse negócio, eu vou fazer isso, vou ver se vai dar certo. Não, você vai fazer até dar certo. Ah, eu fiz desse jeito que não deu certo, não, ótimo. Então a gente já sabe que dessa forma não funciona, vamos para a próxima. É fazer até dar certo. Não tem volta. Não tem volta. Então, se você é uma pessoa. Eu procrastinava muito. Muita procrastinação. Gente, era aquela coisa de. Nossa, e eu tava me arrastando. Me arrastando. A minha vida estava cheia de muito trabalho, sabe? Era muito trabalho mesmo. Então, quando eu dei vazão para essa luz arquetípica, para essa informação, essa energia, sabe? As coisas mudaram totalmente. Antes eu ficava o dia todo pensando nas contas. Hoje eu fico o dia todo pensando como ganhar mais dinheiro aqui, o que mais eu posso fazer aqui. E sabe aquelas coisas que antes você falava assim, deixa com isso não dá nada. Gente, eu tô fazendo sacolé para vender. Aqui as pessoas chamam de chup-chup, em outros lugares de din-din, em outros lugares de geladinho. Eu estou fazendo. Antes eu pensava assim, gente, isso não dá nada não. Quando eu entrei em ressonância com esse arquétipo, eu enxerguei a possibilidade, falei, cara, aqui perto, aqui nesse bairro, aqui nessa rua, aqui pertinho, tem muita criança. Tá fazendo um calor estupendo. Não tem ninguém aqui vendendo geladinho. Eu sei fazer. E antes eu tinha preguiça de executar. Eu começava a pensar no trabalho. Eu pensava no trabalho que ia dar, no material que eu ia usar para vender um chup-chup de R$1. Peraí, mas você vai vender um só? A águia, ela expande isso. Então, eu comecei a perceber que, poxa vida, não é... Nossa, ainda mais agora que eu estou, né, aqui trabalhando dentro da minha casa, vai ser incrível. Eu faço, coloco na geladeira, coloco uma plaquinha no meu portão, tá cheio de criança. É óbvio. É óbvio que vai dar certo. Eu não vou fazer milhões agora com isso aí. Mas é algo que já vai trazer alguma coisa, já vai movimentar a energia. É uma ideia. E eu posso executar essa ideia. Ela não vai atrapalhar e ela não vai me impedir de executar as outras ideias, de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Comecei a olhar para as máquinas paradas que eu tenho aqui, sabe? Que eu tenho a máquina para estampar as canecas. Comecei a olhar para isso e falar, cara, vou pôr isso aqui para funcionar também. Eu vou colocar essas máquinas para funcionar. Já fiz a plaquinha, já fiz até canecas, postei, estou postando, estou divulgando, estou mostrando o meu trabalho. Aquilo que eu fazia para outra pessoa, hoje eu estou fazendo para mim. Entende? Toda a disposição que eu entregava para outra pessoa, eu estou colocando em mim mesmo, nos meus
seus negócios. Entende? Eu sei que é algo que vai levar tempo, claro, é uma das coisas que ela ensina. Construir um império, empreender, não vai dar certo da noite para o dia. Não vai. E é uma das coisas que você precisa pensar quando você for entrar em ressonância com esse arquétipo também. É uma construção. É uma construção. Aí entra você em ressonância com esse arquétipo, com o imperador, para você ver. Se você não estiver pronto para essas energias, você colapsa. Entende? Então, meus amores, não é brinquedo. Vou reforçar aqui o que o querido e amado professor Hélio Couto fala muito. Não é brinquedo. Não coloque por oba-oba. Porque você vai perder o seu emprego, sim. Vai sim. A águia, ela não é para CLT, ela não vai permitir que ela não... Se você realmente entrar em ressonância com essa energia, você não vai conseguir ficar de CLT, não vai. Ela não tá aqui para brincadeira. Entendeu? Ela não tá para brincadeira. Se você sentir que tá bem do jeito que você está, no emprego que você tá, que as coisas estão fluindo e tal, ótimo. Que bom, que maravilha, perfeito. Perfeito. Gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu conheço pessoas que trabalham de CLT, tá quase aposentando. E elas são felizes fazendo aquilo que faz, elas estão completas fazendo aquilo que faz. Elas amam fazer aquilo ali. Entende? Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. E nenhuma função, quando é executada com amor, quando é executada com alegria, essa função é digna daquela pessoa. Tem um negócio que eu quero ler para vocês, que eu entendi também só depois desse arquétipo, tá? Com essa ideia, com esse negócio de que eu comecei e eu percebi que, poxa vida, eu tô barganhando centavos com a vida. Esse texto fez muito sentido para mim, tá? É um verso, tá? De um poeta que o Napoleão Hill deixou nesse livro. Quem pensa, enriquece. Eu voltei a ler esses livros, aí eu entendi. Lembra que no início desse livro ele fala que o segredo será revelado para aqueles que estão prontos para ele? Exatamente. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez que eu li esse livro, eu não estava pronta. Entende? Então, assim, aqui tem o verso, né? O poema que o poeta deixou, que diz o seguinte: barganhei com a vida por um centavo, e a vida não quis me pagar mais. Por mais que eu implorasse à noite, quando contei meu ganho escasso. Barganhei com a vida por um salário. A vida não quis me entregar mais. Por mais que eu chegasse em casa cansada e fazendo as contas, vendo que eu ganhava menos de 40 e poucos reais por dia, enquanto eu poderia estar fazendo as minhas coisas, a vida não quis me entregar mais. Ou seja, se você trabalha por um salário mínimo, é burrice você pensar em ganhar mais. Você não vai conseguir. Ah, mas eu trabalho com salário mínimo, mas eu vendo isso, eu vendo aquilo outro. Pra mim tá ótimo, bacana. Continue, tá? Continue. Aqui eu tô falando pra quem não sente que, igual eu estava. Porque a vida é um patrão justo. Ela dá o que você pede. Mas depois que você fixou o salário, tem que enfrentar a tarefa.
Se você aceitou o contrato CLT, depois que você aceitou, depois que você fixou ali o seu salário, que você se comprometeu, você precisa enfrentar a tarefa. Você tem que executar a tarefa. E detalhe, não vai ter aumento. É aquilo ali. Por quê? Porque foi o que você pediu. A vida ela é justa, tá? Trabalhei por um salário baixo só para aprender desanimado que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, a vida teria pago de bom grado. Isso foi um tapa na minha cara. Entende? Cara, eu pedi para a vida um salário, tá? Então a vida me trouxe um salário, me entregou um salário. Depois eu entendi, tá? Que qualquer quantia que eu tivesse pedido para a vida teria me entregue de bom grado. Gente, esse poema caiu no meu colo e foi um boom. Eu falei, cara, sou eu. Entende? Não é o emprego. Tem muita gente que está trabalhando lá que ama fazer aquilo lá. Sabe? Não é. Sou eu. Peraí. É porque eu estou me colocando numa situação, eu me coloquei em algo, a vida só me entregou aquilo que eu pedi. A vida é justa. Ela não vai te entregar mais do que você pediu. Ela só vai te entregar aquilo que você pediu. Então tenha cuidado com aquilo que você pede. Aqui tem muita questão da lei da atração, né? Do que você pede, do que você quer, sabe? A vida ela sempre vai te entregar o que você quer. Aí a minha mente fez bum, junto com a luz desse arquétipo. Aí eu falei, cara, realmente, agradeço muito, agradeço o aprendizado, porque eu vejo esse tempo que eu passei nesse lugar como um professor. Eu tive um grande aprendizado ali, gente. Eu aprendi muito ali, muito mesmo. Fichas e mais fichas caem o tempo todo, sabe? Aí eu entendo e eu vejo o que o professor Hélio Couto fala. A águia não é para CLT. A águia é para empreendedores. Porque esse arquétipo ele vai estar dia e noite te trazendo ideias. Sabe? Vai te bombardear com ideias. Você vai enxergar possibilidades naquilo que você não via antes. E se você está pronto para entrar em ação, para fazer acontecer, vai acontecer. Tá? Vai acontecer. Pode ter certeza disso. Eu tô com uma energia que eu falo, cara, quando eu vivia na procrastinação, eu só sentia sono. Eu só sentia cansaço. Eu fazia uma coisa e aquele cansaço batia. Eu fazia alguma coisinha e pronto, ali toda a minha energia foi. Hoje eu acordo 6 horas da manhã. Todos os dias, 6 horas da manhã eu acordo. E na hora que eu levanto, eu já tô com ideias chegando. Aí eu já sinto, eu já vou planejar, vou fazer isso. Eu gravo os vídeos pro canal, pros canais. Não me sinto cansada, não me sinto exausta. Eu atendo clientes. Sabe, a minha energia no topo. Aí eu falei, cara, é isso. Eu entendi. Então, eu divulgo vídeo, eu fiz um vídeo divulgando o meu trabalho. Eu morria de vergonha de fazer isso antes.
Sabe? Aquela coisa que eu me via despreparada, era como se eu não estivesse pronta. Isso mudou. Eu tô mais do que pronta. Eu já fiz tantos cursos, eu já li tantos livros, eu já fiz tanta coisa para me preparar. Eu tô mais do que pronta para fazer isso. E hoje eu divulgo o meu trabalho, as pessoas entram em contato, mandam mensagem para marcar consulta, eu converso com a pessoa, eu não tenho vergonha de oferecer o meu serviço pelo valor cheio, que era uma das coisas que eu fazia antes. Quando a pessoa perguntava, e aí, quanto que é? Ah, meu filho, aquilo ali para mim era um pesadelo. Ali na hora eu diminuía o valor, aí a pessoa chorava um pouquinho, eu diminuía mais. Já cheguei a trabalhar de graça. Não, não vou cobrar nada não. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de colocar o meu valor cheio. É tanto. Se a pessoa pedir um desconto, tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu posso dar um desconto? Sim, dou. Não, eu não posso dar desconto. Se eu não posso dar desconto, eu não vou ficar mal porque eu não pude dar um desconto para aquela pessoa. Eu não vou começar a questionar se será que está muito alto o valor do meu trabalho. Eu não questiono mais isso. Sabe? Uma outra coisa que eu não fazia, hoje eu faço, hoje eu tenho a opção, a pessoa tem a opção de me pagar no crédito, me pagar parcelado, a pessoa tem a opção de me pagar no boleto, a pessoa tem a opção de me pagar no Pix. E tudo isso foi esse arquétipo que trouxe para mim. Antes eu só recebia no Pix. Sabe? Hoje não, hoje eu posso. Se a pessoa chegar em mim, comprou um pacote na minha mão, olha, mas você faz parcelado? Faço. Eu parcelo. Hoje eu posso parcelar. Coisa que eu não fazia antes. Eu trabalhava só à vista, só no Pix, à vista. Hoje não, hoje eu posso parcelar. Eu gero um link para a pessoa, vou lá no banco, gero um link para a pessoa, envio e ela vai ver lá as parcelas e vai pagar. Simples assim. Entende, gente? Então, assim, cara, é outra visão, é outro mundo. Eu não consigo, sabe, eu não consigo diminuir isso de forma alguma. É isso e pronto, acabou. Se a pessoa não pode pagar pelo meu serviço não é para ela ainda. E tá tudo bem. Sabe, eu não fico barganhando para manter um cliente. Não, eu faço assim, eu divido. Não. Então, assim, eu confio no universo. Eu sei que a vida ela vai me entregar aquilo que eu pedi. A vida ela vai me entregar o salário que eu pedi. Entende? E eu confio tanto nisso, eu acredito tanto nisso, que eu não fico barganhando, eu não fico tentando segurar um cliente igual eu ficava. Gente, entenda uma coisa. A vida ela vai te entregar exatamente aquilo que você pediu. Ah, mas eu pedi para ganhar na loteria e não ganhei. Mas eu não estou falando desse pedido superficial. A vida vai te entregar exatamente aquilo que você é, o que você emana, o que você acredita ser merecedor. Tá? É uma das coisas que esse arquétipo, que a águia fez comigo. Foi me fazer ver o quanto eu já investi e me fazer ver o quanto eu sou merecedora demais. Sabe? A autoconfiança, o automerecimento. Quando eu peguei o meu salário e paguei o aluguel e o dinheiro acabou, eu olhei para isso e falei, não, eu mereço mais. Eu não vou trabalhar só para pagar aluguel. Como assim? Só tô pagando aluguel. E aí? Como é que eu fico? Aí a vida me fez ver que eu mereço muito mais. Entende? Gente,
Se você entendeu o que eu estou falando com você aqui, se fez sentido para você, eu gostaria que você deixasse para mim. Fez sentido? Tá fazendo sentido? E amores, as pessoas têm medo desse arquétipo, não é à toa. Pessoas que estão trabalhando CLT e não têm desejo de empreender, não têm vontade de empreender, quer sair desse para ir para outro, esse não é o arquétipo para você, tá? O arquétipo da águia é para empreendedores, tá? Empreendedores, e não é para empreendedores, eu vou fazer só isso aqui e tá bom, não. Não, porque ela não vai deixar. Essa energia não vai deixar você fazer só isso aqui. Ela vai te mostrar infinitas possibilidades, infinitas formas que você tem de fazer a sua vida acontecer. E se você não colocar em prática, você vai enlouquecer, você vai adoecer, porque eu adoeci, tá, gente? Eu adoeci. Antes de eu ceder, de eu entender e ceder a situação, eu adoeci. Eu fui parar no hospital por causa disso. Energia parada. Isso aqui, ó. Meu pescoço ficou que eu não podia virar assim, ó. Isso aqui inchou e minhas costas fez isso aqui, ó. Travou. Aí eu entendi. A energia tá parada. Eu tenho que colocar movimento. Foi só eu começar a movimentar, sabe? Que, ó, as minhas costas destravaram, eu não sinto mais a dor que eu tava sentindo. Então entenda isso. Entenda isso. Foi o arquétipo que te fez passar mal? Não. Não. Foi a energia que eu resolvi deixar parada. Foi a energia que eu não estava permitindo que ela circulasse. Isso fez com que eu sentisse o que eu senti, ficasse na situação que eu fiquei. Então hoje eu entendi isso. A energia, ela precisa estar em movimento, tá? Então não coloque o arquétipo da águia, não use esse arquétipo se você não está pronta para empreender, para colocar as suas ideias em prática, para fazer acontecer, porque ele vai te colapsar. Você vai perder o emprego, você vai ficar chateado, vai gerar confusão, muita coisa vai acontecer, muita situação vai acontecer, tá? Eu continuo por aqui com esse arquétipo, de tempos em tempos eu vou trazer para você. Enquanto eu estiver, né, com ele, eu vou trazer para vocês aqui o que está acontecendo, tá bom? Então, meus amores, gratidão. Até o nosso próximo encontro falando sobre arquétipos, tá? Então...